Oi, oi, meus queridos alunos das etapas 1 e 2 da EJA. Vamos para mais uma semana de atividades. E como na semana passada, nós vamos estudar um pouco de história antes de entrar nas atividades. Na semana passada, a gente conversou um pouco sobre a independência do Brasil. E nessa semana, como você sabe, a gente tem o dia 20 de setembro, que é uma data muito importante para nós gaúchos. E se vocês não conhecem a história, vão entender um pouquinho do porquê essa data é tão importante para nós. Vamos lá? Então, nosso tema dessa semana é a Revolução Farroupilha. Preços nas alturas, ontem e hoje. Bom, na noite do dia 20 de setembro de 1835, no bairro Azenha, em Porto Alegre, começou essa nossa história. Como nós vimos na semana passada, o Brasil tinha deixado de ser colônia de Portugal e virou um império. E como a gente também conversou na semana passada sobre impostos e inflação, a questão dos impostos era para começar a significar riqueza para o país. Acontece que o Brasil Império explorava muito a província de São Pedro de Rio Grande, onde hoje é o nosso estado. Os gaúchos se sentiam pouco valorizados e também pagavam impostos altíssimos, principalmente sobre o charque, que era um dos produtos mais produzidos aqui no estado. Isso deixava os gaúchos muito revoltados. Foi aí que alguns gaúchos resolveram se unir e os farroupilhas começaram então uma guerra contra o Império. Nessa época, Porto Alegre tinha apenas uns 6 mil habitantes. E lá na Ponte da Azenha, que existe até hoje em Porto Alegre, né, que era no fim da cidade, da noite do dia 19 para o dia 20 de setembro, os farroupilhas acamparam perto dessa ponte. E os imperiais resolveram mandar um grupo para descobrir o que eles estavam fazendo por ali. Quem recebeu esse grupo de imperiais foi o Cabo Rocha, que aproveitou o escuro e organizou um grande ataque. A maneira como o ataque foi organizado deixou os imperiais com muito medo, porque, embora fossem poucos farroupilhas, pareciam uma imensidão de soldados. E assim, com facilidade, os farroupilhas conseguiram tomar Porto Alegre. E a guerra começou. Foi a guerra mais dura, longa e sangrenta. Durou 10 anos. Foi uma grande guerra. E muitas pessoas morreram nesse tempo. Ela durou 10 longos anos. E no meio dessa guerra, houveram muitas batalhas. Após uma dessas batalhas, por exemplo, o general Antônio de Souza Neto declarou a independência do Rio Grande do Sul, separando então a província do Império. Ele declarou então que agora a República Rio-Grandense seria um país. Mas nem todas as batalhas foram vencidas por farroupilhas, né? Em uma delas, o general Bento Gonçalves, um dos líderes farroupilhas, foi até preso e ficou na Bahia exilado por 1 ano. Numa outra batalha farroupilha, os farroupilhas conseguiram prender uma banda inteirinha do Império. Gente da banda foi obrigada em 2 dias a criar uma música para os farroupilhas, que até hoje é o hino do Rio Grande do Sul, o nosso hino rio-grandense. Outra coisa muito interessante que aconteceu em uma dessas batalhas foi uma ideia. Giuseppe Garibaldi era um italiano que fugiu do seu país, mas sabendo da revolução que acontecia aqui no estado, resolveu ajudar os farroupilhas. Ele então resolveu fazer 2 barcos perto da Lagoa dos Patos e queria ajudar na guerra. O que acontece? Acontece que o porto de Rio Grande, ele era dominado pelos imperiais. E aí, para poder fazer essa guerra por água também, ele não podia colocar os barcos e construir, arrumar os barcos ali, se organizar por ali. Então, ele construiu esses barcos e resolveu tomar primeiro
o Porto de Laguna, que era um porto que ficava em Santa Catarina. Mas para chegar lá, como é que ele ia fazer? O que aconteceu? Eles foram por terra, colocaram rodas nos barcos e puxaram os barcos a boi. Não é de graça que o nosso hino tem, né? Que sirvam nossas façanhas, porque essa foi uma grande façanha. E aí, os barcos, então, foram levados, puxados por bois. Essa guerra, então, se estendeu muito, e como a gente falou também lá na EJA o ano passado, eu lembro que eu conversei bastante com você sobre a Revolução Farroupilha, e a gente falou até sobre os lanceiros negros, então, né, muitos escravos, muitas pessoas morreram nessa guerra ao longo desses 10 anos, e ao final desses 10 anos, então, já estavam todos muito cansados. E depois de a liderança depois de muito cansaço, muito desentendimentos, Bento Gonçalves deixou a liderança, então, da Revolução. E o comandante imperial, Duque de Caxias, propôs uma paz honrosa. Então, que nenhum dos lados fosse perdedor dessa guerra. E para que os farroupilhas aceitassem esse acordo, ele, então, atendeu as principais reclamações que eles tinham, né? Diminuindo o valor dos impostos, aumentando então o lucro em cima das transações que eram feitas aqui no Rio Grande do Sul. Assim, os líderes farroupilhas deixaram as armas e desistiram dessa longa e tão dolorosa e sangrenta guerra. Como a gente estudou na semana passada, a gente hoje também vê a gente vê constantemente o abuso dos impostos. A gente já conversou sobre isso. E como nós já aprendemos, os impostos, ele faz com que nós tenhamos muita dificuldade em comprar nossos produtos do dia a dia. Nessa semana, se vocês escutaram, viram na televisão, está uma grande polêmica em cima do aumento de preços, principalmente produtos como arroz, né, ovos, produtos muito básicos da cesta básica brasileira estão cada vez mais altos, dificultando a compra desses produtos que são tão necessários para o nosso dia a dia. Então, aí eu coloquei uma charge, né, que mostra um pouquinho de como é que a gente se sente, às vezes, carregando toda essa carga tributária, toda essa carga de impostos, que foi o que também levou, naquela época, os farroupilhas a se revoltarem contra o Império. Então, hoje, claro que a gente não vai fazer uma guerra por causa disso, mas nós temos que procurar maneiras de, sim, lutar pelos nossos direitos, e a diminuição dos impostos, principalmente sobre a cesta básica, que é algo tão necessário para os brasileiros, tem que ser uma luta constante nossa e como cidadãos, né? Então, vamos para atividades da semana. Atividade número 1. Então, depois de ouvir essa história da Revolução Farroupilha, que vocês estão vendo no vídeo agora comigo, vocês vão copiar essas perguntas, essas questões abaixo, e vão responder no caderno. Então, a letra A diz assim: você conhecia a história da Revolução Farroupilha? Vocês vão colocar lá se sim, se não, né? Quais os fatos chamaram mais sua atenção? A letra C. Nessa semana, o aumento de produtos básicos, como nós estávamos conversando aqui, também virou notícia. Você ouviu falar sobre isso em alguma reportagem na televisão? Na letra D, quais foram os principais produtos que chamaram a atenção pelo aumento de preços? Eu já dei um spoiler aqui, né, como os jovens dizem, eu já dei umas dicas aqui, mas também vocês podem colocar outros, e até quem quiser comentar um pouquinho, quiser escrever, se aventurar escrevendo um pouquinho sobre o que viu nas notícias, pode ficar bem à vontade, tá bom? A atividade 2 é uma atividade de leitura, e eu peço que todos vocês façam essa atividade com muito carinho, tá? Que é uma leitura, então. Vocês vão ler o texto que tá abaixo e vão mandar um áudio para mim. O que acontece? Essa primeira parte do texto, esse texto ele vai estar em duas partezinhas lá no nosso material. Essa primeira parte do texto, ela tá então com letra script, é uma parte um pouquinho maior, um pouquinho mais densa. Quem quiser se aventurar a ler essa parte no áudio, maravilha, tá bom? Mas quem ainda não consegue ler essa primeira parte, eu peço que me mande o áudio, então, com essa segunda parte.
que está falando quais são os produtos que fazem parte dessa cesta básica. Então, aqui eu tenho as palavras, né, o nome dos 13 produtos que fazem parte da cesta básica brasileira, né? Não, a gente sabe que não há uma convergência sobre uma única cesta básica, mas esses são os produtos que são considerados os mais básicos. Então, se não conseguir ler aquela primeira parte do texto, me manda o áudio lendo pelo menos essa parte das palavrinhas, tá? Vamos se aventurar, vamos tomar coragem e vou mandar o áudiozinho lendo para a prof. Esse áudio vocês não precisam colocar no grupo, tá? Vocês podem mandar direto para mim no particular. Não preciso ter vergonha, tá tudo certo, tá? Atividade número 3. Essa atividade, ela tem um mapa e nesse mapa nós temos o valor médio dessa cesta básica, desses 13 produtos, nos diferentes estados, tá? Então, eu sei que esse mapa vai aparecer bem pequeno para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar os dedos de vocês, 2 dedos na tela e vão puxar, como se estivessem abrindo. E aí, vocês vão conseguir ampliar essa imagem e ver esse mapa mais de pertinho para ver bem os dados, os nomes dos estados, tudo, os preços, os valores ali da cesta básica em cada um desses estados. Tá? Feito isso, olhando bem isso, vocês vão copiar essas perguntas aqui no caderno e aí vocês vão olhando lá naquele mapa para me responder elas. A primeira pergunta, de que país é esse mapa? Na letra B, em que estado desse país você mora? Letra C, quanto custa em média a cesta básica em seu estado, segundo o mapa? Letra D, qual estado tem a cesta básica mais cara? Lembrem de ampliar a imagem e ir olhando, procurando. E em qual estado a cesta básica é mais barata? Atividade número 4 tem ali uma imagem onde aparece vários produtos de uma cesta básica. Essa não é aquela cesta básica que a gente estava falando lá no começo, né? Um outro formato de cesta básica. Então, vocês vão olhar esses produtos que estão aparecendo aí, podem ampliar essa imagem também para facilitar, e depois vocês vão fazer uma lista lá no caderno de vocês. Vocês podem colocar o título lá, cesta básica, e listar os produtos. Lembrem das dicas que a prof já deu para vocês há umas semanas atrás sobre a escrita de listas, né? Não esqueçam de colocar lá um tracinho antes de cada item, pontuação direitinho, tudo certinho, tá? Coloquem uma lista dos itens que vocês estão vendo. Não coloquem o nome que está nos pacotes, porque esse nome é a marca do produto. Eu quero saber quais são esses produtos. Por exemplo, açúcar, feijão, café, e aí vocês vão listar, tá? Cada um dos produtos. A última atividade é um desafio, e esse desafio eu quero que vocês façam durante a semana lá no grupo, porque esse é muito divertido. Nós temos alguns ditados, nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma fala que é só nossa, né? Nós temos o nosso sotaque, nós temos os nossos ditados, o nosso tchê, o nosso bah, e tem alguns ditados gaúchos que são muito engraçados. Eu separei aqui alguns nesse desafio para que vocês olhem, leiam, deem umas risadas, porque são bem legais, e aí vocês vão me responder essa pergunta lá no grupo. Vocês conhecem mais algum ditado gaúcho legal? Coloquem o áudiozinho lá no grupo para a gente dar umas risadas nessa semana, tá bom? Boa semana de estudos para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber, que tenham alguma sugestão, coloquem lá no grupo, a gente vai se falando ao longo da semana. Uma boa semana de estudos, um grande abraço e até a próxima.